Olá, iniciaremos agora a mesa redonda intitulada Homo Ludens, um diálogo entre filosofia, design e psicologia sobre o papel do jogo na cultura e na educação. Os componentes da mesa são Daniel Confortin, Fernanda Silva e Pablo João Canal da Costa. A interpretação para Libras está sendo feita por Fabiane Signonini. Colegas, à vontade. Bom, dando início, então, à nossa mesa, o nosso título ele foi escolhido muito em função da subestimação do papel do jogo dentro dessas esferas, tanto da cultura quanto da educação. Hoje a gente tem um acesso muito grande e um uso muito grande de jogos digitais, também muito amplo em questão de significado, né? Mas de uma certa forma isso sempre ocorreu na nossa história humana, né? Sempre ocorreu em questão de jogos de tabuleiro, jogos de carta e outros tipos de jogos, né? Jogos que são considerados esportes, como futebol, vôlei, etc., né? E a grande questão por trás disso é justamente o fato de que a imersão do jogo é subestimada enquanto uma ferramenta viável para a psicologia, para o desenvolvimento da cultura e principalmente para o uso na educação, né? Dentro do aspecto filosófico, o jogo ele não foi um tema aprofundado na tradição filosófica, porém a gente encontra ele de maneira bem viva já nos gregos, né? A gente já encontra ele sendo mencionado, por exemplo, por Platão, onde ele vai dizer que a gente deve viver a vida como quem joga um jogo para obter os favores dos deuses, né? Ou seja, para ter uma vida bem vivida, para ter uma vida plena de felicidade e também para poder conhecer o grande objetivo da filosofia, que é a própria verdade. Eu acredito que o jogo ele não é tão mencionado na tradição filosófica até o século XX, justamente porque ele é onipresente, porque ele está presente em quase todas as nossas atividades diárias. Ele está presente na hierarquia social, ele está presente no tribunal, ele está presente na religião, ele vai estar em quase todas as instâncias da nossa própria vida. Então, por ele ser onipresente, ele passa a ser invisível. E quem vai, de certa forma, pensar esse jogo mais tarde vai ser um historiador chamado Zinga, né, que a gente vai começar a aprofundar um pouco mais sobre ele, sobre o conceito que ele desenvolveu chamado Homo Ludens, que dá o título para essa nossa fala. Antes do Homo Ludens, existem duas outras formas de se referir à nossa espécie. Aí eu pediria para Fernanda, de repente, falar um pouco sobre isso. O Zing ele traz esse conceito do Homo Ludens baseado nos conceitos que já tem como definição e denominação da espécie humana, né? Ele traz, então, que a espécie recebeu, né, a designação, assim, como Homo sapiens, né, da sapiência, do pensamento racional, né, de ser um ser racional, um ser que se sobressai aos outros, né, devido a isso, mas que lá pelos meados do século, né, 18 se percebe que não é que é uma ingenuidade pensar somente isso e se designa como um homo faber, né, um homem que fabrica, um homem que faz, um homem que tem esse intuito de desenvolver algo para a sua vivência e sobrevivência. E aí, utilizando essa analogia, essas duas denominações, ele traz o Homo Ludens, que é o homem que tem o lúdico, que tem a concepção do lúdico na sua formação, né? E ele traz uma discussão em cima das várias áreas que compõem a sociedade, que fazem parte da sociedade, como para que denominar isso, né? E aí, então, ele traz que tanto na vida humana quanto na vida animal é importante, né? Ele traz essa importância do jogo, do lúdico na concepção desses seres.
assim como na vida animal tem a questão da luta pelo espaço, pela sobrevivência, que ele traz isso como uma forma de expressão de jogo. Ele também diz que nós, seres humanos, né, seres, também pensamos dessa forma. Nós também temos essa necessidade do jogar, né, na nossa composição de social e cultural. Vamos passar no próximo, que eu acho que ele traz esse conceito, então, de jogo. É um conceito que ele fala que é uma atividade voluntária, que ela é exercida dentro, né, de um limite de tempo, de espaço, que segue regras livremente consentidas, ou seja, mesmo que sejam regras, que sejam imposições daquele momento, né, que a pessoa está vivendo, elas são consentidas pelo ser. Ele tem que estar querendo fazer parte daquele processo, né? E é sempre acompanhado de um sentimento de tensão, de alegria, e de uma consciência de que aquilo não é real, não é da vida cotidiana. Né? Eu acho que aí é que se traz talvez a pauta da grande discussão, e que é o quanto a gente consegue separar da nossa vida cotidiana. Eu acho que é um pouco, assim, talvez forte dizer que jogar é separar da vida cotidiana, sendo que a gente sabe que todo ser ele é composto, né, de um capital cultural, de uma bagagem que ele traz em si, mesmo quando ele está só jogando, digamos assim, ele está também trazendo essa bagagem, essa forma, então ele não consegue separar a sua vida cotidiana daquilo, né. O jogar, ele pode vir quanto para extravasar sentimentos de alegria, de distração, de momento de distração, pode ser também enfim, de várias formas, mas eu acho que a pessoa não consegue separar um pouco dessa vida cotidiana. Eu acho, Fê, também para complementar, que uma das grandes questões é transformar a vida cotidiana, porque o jogo transforma, né? A gente pode modificar a forma com que a gente observa a realidade a partir do jogo, e ele se torna tão real, muitas vezes, quanto a própria realidade. A gente chega lá no final já com uma realidade virtual, já, né, sobreposta à dita realidade física. Isso é muito potente, é muito forte, né? Exato, concordo em gênero, número e grau, como tu fala, assim, é bem isso mesmo. E aí o Zing, ele traz, então, que a atividade lúdica é um intervalo, né, da vida cotidiana, que ele é diferente dela, né. Para a autora, o jogo ele tem que ser esse espaço de tempo próprio, né, que depende de uma seriedade, de um entusiasmo, que suspende momentaneamente as relações cotidianas, né? Eu acho que o jogo ele transcende isso, né? Esse espaço de tempo característico, ele transborda, né, para a vida cotidiana, na verdade. Acho que ele não consegue ser separado, né? E aí eu trago essa imagem do Portinari justamente para que aí traz um pouco da parte das artes, né? E como ele demonstra isso, mesmo as pessoas estando jogando, elas estão no seu cotidiano, né? Elas estão num espaço em que elas fazem parte, numa sociedade. Né? Então ele traz, né? Lá no fundo tem um cemitério, tem, enfim, um momento, mesmo que seja do jogo, ele está inserido, né? Nessa vida cotidiana das pessoas. E eu acho que é esse o grande diferencial, sabe? Eu estou tendo oportunidade de trabalhar nesse momento em um espaço em que nós trabalhamos com as leituras baseadas em jogos, né? Que é o Prisma Espaço Geek aqui de Passo Fundo. E aí, e a gente fala muito disso, assim, quando eu comecei a falar para as pessoas que eu estava trabalhando nesse local e qual seria a minha função desenvolvida, as pessoas me diziam, nossa, que legal, tu está sendo paga para jogar, né? Tipo, então as pessoas não conseguem entender a forma como o jogo não é somente uma diversão ou somente um passar do tempo ou uma coisa assim, e sim um processo mesmo, né? Ele pode ser usado como um processo mesmo dentro das várias leituras, das várias linguagens, né? Então, eu acho que é um pouco disso que traz esse contraponto que eu quis trazer nesse slide, assim, que não se dá para separar totalmente, né? E eu acho que é no próximo slide que eu trouxe a imagem que quando eu falo da gamificação e desse processo que está sendo hoje muito discutido na sociedade, né, que é o jogo, que é a utilização dos jogos, né, dentro de espaços como a questão da educação, principalmente,
eu trago essa fala do McGonigal, que ele é da questão da gamificação e da criação de jogos. Ele fala que os jogos passam a fazer parte de diferentes cenários, servindo para a necessidade de diferentes civilizações, né? E aí essa imagem traz um pouco do que é a nossa vida real, né, de construção, assim, em que nós passamos por vários processos que pode ser comparado como se fosse um jogo, né, em que nós temos a fase inicial da nossa vida, que ela é um pouco mais fácil, em que nós aprendemos as necessidades básicas, como comer, falar, enfim, andar, e aí vamos evoluindo, passando para mais dificuldades, para mais processos. Então, acho que a nossa vida pode ser também trazida como um jogo, né? Traduzida como um jogo, se formos pensar assim. E aí ela faz parte desses diferentes cenários. Né? Isso também entra em sintonia com aquela frase que eu trouxe do Platão, né? E com outros grupos humanos, né? Outras civilizações. E quase todas têm esse elemento do jogo. Né? No slide anterior, tu estava falando, Fer, sobre essa questão de como que o jogo vai transcender o tempo, né? O tempo cotidiano. A gente sabe que quando a gente está jogando, o tempo anda de uma maneira diferente. Tem um outro nível disso também, que é o que o Mircea Eliade traz com relação ao rito. Né? Então, o jogo, enquanto rito, ele leva a gente a um tempo além do tempo. É um tempo que não é linear, é um tempo circular, é um tempo que pode se repetir. Inclusive, essa é uma das características que o Zynga coloca também, né? A possibilidade de você repetir aquele jogo inúmeras vezes sem aquele jogo ser igual. Ele se repete de maneira sempre diferente, né? O jogo ele sempre vai, e por isso que ele surge às vezes até como mitos de criação, né? Então, mito de criação, um dos mitos possíveis da criação indiana tratam disso, da vida, do universo, como um jogo organizado em regras que tem um início, meio e fim circulares, assim. Eles começam, se destroem e recomeçam, e assim por diante. Porque eu acho que o principal elemento do jogo, quanto jogo mesmo, estrutura de jogar, sabe? Acho que o principal elemento dele é essa questão do ser humano se tornar o protagonista daquele momento, né? Em que ele assume um papel, em que ele assume uma situação, e aí, como isso não é ligado à nossa vida, né? Como que a gente não consegue fazer essa correlação de que o jogo, de fato, faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida? Porque se na nossa sociedade nós também ocupamos papéis, né? Em que, por vários momentos, somos várias coisas. Então, acho que tem também essa dualidade de fala, assim, né? De perceber isso. E aí o Zing, ele faz uma análise bem interessante, assim, sobre as esferas sociais, né? O que ele traz, digamos, eu acho que como pilares, né, para a composição social da humanidade, assim, que seria a poesia, a música, a dança, que eu acho que entra bem nessa parte das artes, né? A filosofia, a guerra, o direito e a religião. E aí ele perpassa um pouco sobre vários olhares dentro de cada uma delas, né? Tem coisas bem curiosas, no meu ponto de vista, na questão da música, que ele traz essa fala de a música como linguagem, né? Não só como uma questão de cultura, de entretenimento, digamos assim, mas como em que alguns povos ela se comporta como uma questão de linguagem mesmo, né? E aí ele também traz essa questão da poesia, de que a poesia ela já tem esse tom lúdico, né? A gente já pensa que, por ser poesia, ela tem que ser para trazer um ponto lúdico daquela situação. E aí ele traz essa questão de que a poesia também exerce alguns processos dentro sociais, né? Como ele pode ser uma poesia para expressar problemas sociais, ou como um questionamento político ou alguma coisa assim, né? Em que se faz isso durante toda a história, né? Da sociedade, assim. No direito, então, ele traz esse processo, né?
do ter hierarquias, de ter papéis dentro da situação, né, em que a gente pensa em que se tem um lado defendendo, o outro acusando, e esperando o parecer de um juiz, né, de um ser que seria maior e que poderia se julgar, né, aquilo naquele momento. A questão da religião também, né, ele traz que o poder, né, que a religião exerce usando a forma lúdica na sociedade, né, em que a gente tem aí vários momentos e que dentro da religião se traz, como, por exemplo, em que a religião se torna detentora de informações e pode ter um processo de ter influência sobre os seres, né, na sociedade, assim, de poder julgar mesmo, né, e fazer com que a sociedade caminhe de uma forma, né. Então, ele vai trazendo esses questionamentos, e tudo isso ele traz nesse contraponto com o jogo, né. Porque o que ele traz de importante também é que, como esse jogo, no conceito dele, tem regras e é movido por regras, então ele é aplicável como dentro de todas as esferas, né? Se você for parar para pensar, porque todas as esferas têm algumas regras a serem seguidas, né? Então ele traz um pouco dessa reflexão também nesse sentido, né? E uma coisa para complementar, com relação à religião também, né? Então, existe esse aspecto do rito também, em que a gente tem o jogo como uma linguagem um pouco mais básica do que a linguagem verbal, e que consegue acessar certos arquétipos, certas formações psicológicas mais profundas, inconscientes, que a linguagem falada muitas vezes não consegue. Né? O jogo do rito, ele é muito parecido com o jogo do sonho, né? Quando a gente usa elementos de linguagem, experiências cotidianas, para formar um patchwork, um quebra-cabeça, que vai apontar para coisas um pouco mais profundas. Isso tem uma ligação direta com a característica da linguagem. Né? Para o Wittgenstein, que é o responsável pela virada linguística, a linguagem, ela constitui o próprio funcionamento do nosso eu, e por constituir esse funcionamento, ela determina as regras pelas quais a mente funciona, as regras pelas quais a gente percebe o mundo, né? E para ele, a linguagem é jogo. Né? Então, no momento que a gente faz uma poesia, como tu citou antes, Fer, a gente está brincando com essas regras, a gente está pervertendo essas regras, subvertendo, né, as regras, e trabalhando com a natureza da linguagem, que é lúdica. Né? Então, a gente acaba vivendo no mundo do jogo, né? Porque a gente vive no mundo da linguagem, pelo menos nessa perspectiva do Wittgenstein. Né? Isso vem desde muito tempo. Né? Então, aqui aparece uma pintura rupestre, por exemplo, né? Desde os primeiros povos humanos, a gente tem essa ideia, né, da linguagem como um aspecto lúdico, né, e também como um aspecto prático, né, como um aspecto essencial da vida cotidiana, né, desde as sociedades mais primitivas, entre aspas, assim, digamos, né. Isso tem bastante a ver com elementos ligados a processos de transformação psicológica que essas sociedades primitivas passaram. E aí a arte e a cultura têm um papel fundamental. O poder de abstração que a gente desenvolveu ao longo do tempo, enquanto espécie, vem muito do jogo. Né? Se a gente for fazer uma diferenciação entre outras espécies animais e a espécie humana, né, isso que o Zinga coloca no início, que a gente passa do Homo ludens, né, do Homo sapiens, para o Homo faber na Revolução Industrial e depois para o Homo ludens, a gente está falando de características definidoras que nos separam, que nos identificam. Né? E aí eu trago aqui o Alan Moore para falar um pouco sobre essa ideia da linguagem enquanto magia e enquanto arte. Então, a arte como essencialmente um aspecto mágico e um aspecto de
manipulação de símbolos, algo que consegue transformar a própria mente daquela pessoa que joga aquele jogo da magia, aquele jogo da arte, porque a contemplação estética é um jogo também, né? A gente observa algo, a gente tem um certo deleite estético naquilo, ou uma certa surpresa com aquilo, né? E a gente está jogando com significados. E aquelas imagens, aqueles símbolos, aquelas palavras também estão jogando com a nossa mente e operando ali mudanças. Então, quando a gente assiste um filme, por que a gente assiste filmes de guerra? Né? Por que a gente joga jogos violentos? Que é justamente para passar pela catarse de não necessitar viver aquilo de maneira real, propriamente dita. A gente consegue criar mecanismos e anticorpos psicológicos para lidar com aquilo de uma maneira mais equilibrada, né? Mais sadia. Assumir papéis que talvez a gente não assumiria na vida real, né? Exato. Para transpor esse processo, né? E eu acho que quando tu fala ali de manipular símbolos, palavras ou imagens, né? O que a gente pode ver no nosso dia a dia atual, né? Vamos trazer para a contemporaneidade, assim. O marketing usa muito isso, né? A questão do consumismo traz muito isso, né? Em que se apela para nos transformar em algo que talvez não somos, mas gostaríamos de ser ou ter, enfim, né? E aí você traz esse apelo visual, e quando a gente vê, né, em propagandas, assim, estereótipos que são criados, ou, né, esses temas, eu acho que traz um pouco isso, né, de como que se joga com essa questão. Aí o Pablo pode falar com mais propriedade sobre isso, né, mas do quanto se joga com a questão psicológica mesmo do ser, né, do querer assumir isso, se transformar nisso, né, do querer ser aquilo. Aí nessa questão aí do jogo magia e arte, o que a Fer estava falando, a gente poderia ligar com o psicólogo Carl Jung, né, que ele é um dos que é o principal que fala do conceito de arquétipos e tal, né, algo que o próprio Alan Moore usa bastante, o Joseph Campbell também na Jornada do Herói, né, ou o Mito do Herói também, e que está bastante presente em várias narrativas de jogos, né, antigos e contemporâneos, que perpassa a cultura da humanidade. E jogos mais recentes, baseados no mito do herói, a gente poderia citar alguns RPG, como o Zelda, né, que o herói tem que enfrentar os monstros, passar por etapas, chegar a algum lugar. Mas, enfim, todos esses símbolos, podem ser manipuláveis, né, por quem entende o poder deles, assim, e utilizar isso muitas vezes também em relação a campanhas de marketing, né, na questão da estética, do design, né, isso é bastante comum. Desculpa te interromper, Pablo, mas inclusive é uma referência que o Alan Moore faz, isso que tu falou e que a Fer falou, de que essa arte de magia era o território do xamã, né, na antiguidade. E os detentores dessa arte agora são os publicitários, né, os marqueteiros, que fazem uso dessa ferramenta, que era uma ferramenta que buscava certas transformações na consciência, visando uma transcendência, fazem uso para venda, para criação de uma identidade pessoal e para fazer com que a gente fique preso nesse ciclo de consumo, né? Ele chega a citar isso, inclusive, né, como uma tragédia. E como, né, como isso ainda é mal utilizado dentro da educação, né? Acho que a gente ainda não se explora o poder do lúdico, né? O poder da imagem e de fato de como entender que essa geração, enfim, esses novos estudantes que estão em sala de aula, eles lidam muito com isso, né? O nosso mundo hoje, ele é muito visual, né? Ele é muito imediato, então talvez também ter esse entendimento dentro da área da educação, né? De como às vezes é muito mais fácil você prender a atenção e você trazer para próximo, né? Esses estudantes, usando essa questão da arte e do visual, né, do saber lidar com ela, né, como prende muito mais atenção, né, do que você ficar somente
no falar, enfim, no dialogar, né? E isso tem diretamente relação com esse slide que aparece agora, sobre tarô, né? Como que a gente consegue encapsular significados extremamente complexos nos jogos e, no geral, nas imagens desses jogos, né? Então, o tarô, ele vem aqui, eu tenho o Jodorowsky, que é um cineasta, diretor de teatro, mas também um pesquisador, foi um dos que revitalizou o tarô no mundo, né? Então, ele fala muito do tarô como uma linguagem, aqui ele coloca ela ligada à alquimia, mas como uma linguagem sincrética, né? Uma linguagem que consegue sintetizar conceitos que às vezes a gente precisa de muito texto para fazer. Então, esse potencial que tu menciona, Fê, é um potencial completamente inexplorado na sala de aula ainda, né? Por mais que a gente tenha elementos de... E eu acho que aí tem um viés diferente, né? Não se trata de gamificar os processos de sala de aula necessariamente aqui. Se trata de explorar a capacidade do jogo transmitir e transmitir informação e transformar a percepção do mundo. Bem diferente, né? Quando a gente gamifica estratégias pedagógicas, a gente está buscando uma certa produtividade até na pedagogia. Mas quando a gente observa o potencial do jogo enquanto transformador de consciência, a gente vai mais fundo ainda, trabalha com esses elementos que tu citou. Se queres dar sequência, ou aqui. Eu acho que aqui é bem o que a gente já meio que discutiu, né? Que à medida que a civilização vai tomando essa complexidade, algumas coisas algumas normas morais, algumas convenções, né, vão sendo tomadas e vão nos direcionando para alguns processos que acabam se tornando mecânicos, né? Eu acho que aqui entra muito, cabe muito a gente falar talvez um pouquinho na questão da educação, né? Das regras, dos regulamentos, né? Em que às vezes por questões curriculares, por estrutura das próprias instituições, né? O professor, ele é podado, né? De usar algumas coisas, né? Então ele também não tem essa liberdade de criação e essa liberdade de poder agir sobre, né? E aí eu acho que entra um pouco nessa reflexão que o Zinga faz aqui, que se perde, né, um pouco dessa relação com o jogo, porque ainda não se consegue trazer como o jogo visto como algo sério, digamos assim, né? Algo sério que pode ser utilizado de várias formas. Um outro aspecto que eu gosto muito dessa pintura do Bruegel, né, que tem mais de 80 tipos de jogos diferentes, né, é justamente o fato de que ela mostra para a gente o poder de permeabilidade histórica do jogo, né. Esses jogos de criança, eles não foram ensinados na escola, eles não passaram por instituições, eles vão passando de maneira orgânica através das gerações. Então, muitos desses jogos que aparecem na imagem, a gente aprende sem precisar aprender na escola. A gente aprende porque eles estão quase que onipresentes no ambiente infantil desde a Idade Média ou antes da Idade Média. Então, tem um poder aí do jogo dele transcender o tempo e o espaço que nenhuma outra forma, né, de expressão cultural, digamos assim, tem, né? Só o jogo tem. Ele não precisa de instituições para seguir, né? Talvez aí seja um caminho até para o processo que a gente discute tanto de desescolarização do ensino, né? De transcender as barreiras da sala de aula, de transcender a formalidade da sala de aula também, né? Pode passar por isso. Esse aspecto é interessante, né, Fer? Aqui eu ia nesse slide aqui, que é justamente um pouco disso, né? De que ele passa desapercebido muitas vezes, né? O jogo passa em outro nível. Totalmente, é. Ele vai sendo... ele vai submergindo em camadas, né, do cotidiano, assim, que a gente vai colocando, talvez, ele como último ponto, assim, né, porque a gente depois
quanto sociedade, a gente foi entendendo que nós precisamos estar no processo produtivo, né? E eu acho que isso, nesse momento em que a gente está passando agora, eu acho que todo mundo está, talvez, passando por isso, de ter esse entendimento de o quanto a gente acha que tem que estar produzindo por estar em casa, né? E o quanto isso é importante, né? E aí, o que se percebe é essa separação, né? Do jogar, do estar num jogo e estar produzindo ou não, né? Porque você entende que você está produzindo lá no jogo alguma coisa, mas você não entende que isso é uma produção real da sua vida, digamos assim, né? De um momento. E aí ele é colocado, de fato, como um momento de lazer e que pode ser deixado para uma camada mais lá embaixo, né? E aí você traz o jogo só como, vou fazer isso aqui, vou jogar aqui um pouquinho para me desestressar agora, né? Largar todas as minhas atividades e vou jogar para me desestressar um pouquinho. E aí, enfim, eu acho que é um pouco dessa relação que se tem que repensar, talvez, sobre o jogo, né? Não trazer ele como um vilão, ou vilão de que nos tira do processo de produção e de criação de alguma coisa, mas como um complemento, talvez, né? Em que você precisa daquele momento de você ser protagonista de algo, de entrar em uma situação para ter um entendimento, talvez, de uma outra coisa que está acontecendo ali naquele momento na sua vida, né? Então, também pode ser nesse. E nessa parte, então, eu queria entrar um pouquinho na questão da psicologia em relação aos jogos, aos games, já que existe bastante estudos já recentes que apontam o papel dos jogos para o desenvolvimento cognitivo e também, em especial, assim, na questão da ludicidade, né, entrando aí em relação ao Homo Ludens. E eu gostaria de entrar em alguns autores de base, principalmente, para a gente conhecer um pouquinho assim, das teorias que originam todos os processos relacionados à gamificação na área da educação, né? Primeiro aí a gente tem o Jean Piaget, né, que ele foi biólogo, conhecido, um grande epistemólogo, e foi um psicólogo também, cujo estudou principalmente as questões de aprendizagem, né, o estudo da gênese psicológica do pensamento humano. Ele, então, para o Piaget, o jogo possui estreita relação com a própria construção da inteligência, né? Ele entra com os conceitos do ato da inteligência, cujo desemboca no equilíbrio entre assimilação e processos de acomodação do conhecimento, e para ele, dentro desse processo, o jogo acaba sendo essencialmente uma atividade de assimilação que prima sobre a própria acomodação do conhecimento, né? É interessante ver que para ele as teorias do Piaget influenciaram, de certa forma, até mesmo a produção de algumas linguagens na área da ciência da computação, como a linguagem Logo, que era uma das primeiras, assim, e depois utilizaram alguns conceitos deles até para as primeiras interfaces gráficas que surgiram, assim, dentro dessa área, assim, foram utilizados os conceitos dele, assim, na questão da aquisição da cognição, né? E ele coloca, assim, os jogos de regras, coloquei a imagem da amarelinha, né? Ele coloca que as crianças, a partir mais ou menos dos 4 ou 5 anos de idade, elas começam a conseguir esse processo de assimilar regras, de respeitar regras, né? E aí entra uma etapa de jogo assim um pouco mais avançado do que aqueles de imitação que ocorrem mais nas fases mais iniciais. Pode passar. A gente pode citar também o Vygotsky, né, psicólogo russo, considerado então como um sócio interacionista. E na questão dos jogos, o Vygotsky ele comenta a questão dos jogos de papéis, né, que é quando a criança, de forma espontânea, voluntária, começa a brincar como se ela fosse adulto, né, interpretando papéis, às vezes, dos pais e tal, e como que isso acaba sendo importante também no desenvolvimento cognitivo das crianças, né?
um dos conceitos principais do Vygotsky é a ZDP, ou Zona de Desenvolvimento Proximal, né, onde trata-se da questão da relação que se tem entre a aprendizagem no processo de interação entre uma criança, por exemplo, e um adulto, né? Então, na própria relação entre eles, ali nessa zona de desenvolvimento pode dizer que está a capacidade latente de aprendizado, e conforme a interação ela desenvolve, né, com alguém que tem um conhecimento um pouco mais avançado, no caso adulto ou outra criança. E o jogo ele exerce um papel bastante importante nessa ZDP, onde a brincadeira pode ter um papel fundamental no desenvolvimento da criança, né, através de jogos lúdicos e tal. Existe bastante pesquisas assim que ligam as teorias do Vygotsky com os jogos estilo RPG, Role Playing Games, né, porque são jogos que envolvem bastante interação, bastante aprendizado, bastante trocas cognitivas, e então bastante estudos assim conseguem se basear no Vygotsky para sustentar assim, o uso desses tipos de jogos na área da educação, né? Por exemplo, um jogo de RPG de mesa mesmo, físico, onde o professor guia os alunos em um período, uma narrativa que envolva um período histórico, uma época de guerra, Idade Média, não sei. Pode ser bastante interessante para fazer uma aprendizagem ativa, né? E ele fala de jogos que envolvem atividades reprodutoras e criadoras. Reprodutoras, aquelas em relação à imitação de alguma coisa, e as criadoras, aquelas que proporcionam a imaginação. Seguindo aí, a gente poderia citar bem brevemente o Jerome Bruner também, que é um dos psicólogos responsáveis pela revolução cognitiva, onde para ele as brincadeiras interativas contribuem tanto para o desenvolvimento cognitivo como também para o aprendizado, né? A teoria dele é a da aprendizagem por descoberta, e de forma lúdica pode-se utilizar os jogos nessa questão assim de solucionar problemas e descobrir, né? Então é bastante focado na aprendizagem que o próprio aluno faz com o uso dos recursos. Seguindo também, a gente pode citar o Skinner. Por que o Skinner? Porque muitos dos jogos que se tem hoje na área da educação e teorias de gamificação, elas são fortemente baseadas em conceitos da análise do comportamento, né? Então, para o Skinner, os jogos ensinam por meio de contingências reforçadoras com o objetivo de construção do conhecimento. Aí a gente pode entrar em conceitos de reforço positivo, estímulo, resposta e tal. Mas é muito comum utilizar conceitos de análise do comportamento para criar mecânicas de jogos. Ali a gente tem uma imagem de uma máquina que o Skinner desenvolveu, né, que seria a máquina de ensinar, que esse nome pegou um pouco mal, porque naquela época acreditava-se que iria se substituir os professores, né? Mas a ideia dele era bastante diferente disso, era que o professor que funcionasse como uma ferramenta de auxiliar o professor a dar conta das demandas da sala de aula, né? E de trazer um processo de aprendizagem mais ativa para cada estudante. Então passavam perguntas e problemas onde os alunos tinham que resolver de forma bastante gradual, em níveis, e ele recebia uma forma de reforçamento positivo, ou uma pequena recompensa, digamos assim, a cada vez que ele acertava, né? Pode passar. Hoje a gente vê alguns recursos gamificados que utilizam essas estratégias, tem o Kahoot, por exemplo, onde aparecem perguntas e tem que acertar a resposta, isso tem pontuações e tal. Mas é interessante que para o Skinner, naquela época ele acreditava que o ideal seria que o aluno deveria compor a resposta ao invés de escolher simplesmente uma alternativa pronta, né? Só que naquela época os recursos tecnológicos não eram viáveis para isso ainda.
Hoje, talvez, com o desenvolvimento da inteligência artificial e tal, seja possível, né, abre mais possibilidades para chegar àquilo que o Skinner queria, né, da resposta, onde o aluno compõe a resposta ao invés de escolher algo pronto. Pablo, deixa só eu fazer um comentário sobre isso, assim, que eu acho que o grande, não quero usar a palavra problema, mas o grande enfrentamento que a gente tem, acho que na questão da educação, principalmente, é esse sistema de gerar produto, né, que o Skinner deixa bem, né, que ele traz bem forte, assim, de ter o produto final, enfim, né, pelo comportamento, né, e o quanto que o processo em si não é o produto, né, eu acho que é uma reflexão que tem que se fazer, né, porque às vezes você está esperando alguma coisa baseado, digamos, no jogo em si, mas talvez o produto é o processo, né? E a gente ainda não tem essa relação dentro da educação, assim, eu acho que em alguns pontos, né? Que poderiam ser utilizados melhor, tanto a gamificação, que eu acho que ainda é feita de forma talvez muito superficial dentro da área da educação, né? Em que se bota só regras e pontuação e ranking, e, né? Enfim. E o processo de gamificar é muito maior do que isso, né? Ele é o processo, né? É o trazer os interlocutores desse processo para que eles queiram estar participando, né? Criar motivação, engajamento e tudo mais. Então, acho que vai bem nesse ponto, assim, a gente começar a ter esse entendimento do que é produto final, sabe? E quanto isso é importante naquilo que nós estamos querendo atingir e fazer quanto professores e também quanto seres, né? Porque mesmo que às vezes a gente tenha um planejamento, ninguém esperava estar passando por uma pandemia hoje em que a gente tem que estar, né, totalmente isolado, enfim. O que eu mais vejo na fala dos professores que eu converso hoje tive que me reinventar, tive que aprender formas de fazer diferente o que eu estava fazendo, né? Então, usar as tecnologias é uma situação em que muitos não estavam habituados, tiveram que aprender a gravar videoaula, fazer, compartilhar, enfim. Então, assim, como o processo também é importante, né? E eu acho que é bem pertinente nessa fala quando a gente fala do Skinner, assim, porque o jogo ele é muito vinculado ao produto final, né? Ao chegar ao produto final. E aí eu acho que também se tem que tirar um pouco dessa questão e trazer o processo em si, né? Quanto ele é importante também. Sim, bem colocado, Fer. Inclusive, a questão de conhecer isso é para entender, né, realmente sobre o processo de aplicação também, né? Quando a gente fala assim de estímulo-resposta e tal, isso são conceitos bem básicos, mas hoje em dia, assim, a análise do comportamento ela está bem mais avançada, né? Aqui a gente traz alguns estudos recentes, por exemplo, do Luz, em 2012, ele fala que jogos massificados, por exemplo, a gente até poderia colocar o Kahoot no meio ali, ele pode não obter tamanha curva ideal de eficácia, pois nada pode ser definido como um reforçador a priori. Ou seja, quando tu considera que todas as crianças elas vão ser suscetíveis aos mesmos estímulos da mesma forma, né? Cria-se uma cultura massificada e que ela não é eficaz. Então ele coloca assim que é preciso conhecer os alunos e a realidade, saber o que se quer que o organismo faça ao final de uma intervenção é um passo, caminhar em direção ao objetivo é outro, né? Então tem que se separar isso do que é o objetivo e o que é o processo, né? Mas pode seguir. E na neuropsicologia também, que é uma sub-área da neurociência, os estudos bastante avançados já do papel dos jogos no questão de desenvolvimento de funções executivas, né? Meu TCC ele foi sobre isso, desenvolvimento de jogos para estimulação cognitiva de crianças com déficit de atenção e hiperatividade, né? É uma das possibilidades também. Mas, enfim, esses estudos mostram como os games podem ajudar a desenvolver funções como autocontrole, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, que é uma habilidade muito importante
na questão de resolução de problemas, né? Outras habilidades como a velocidade de processamento, né? Tem estudos que mostram que crianças que jogam mais videogames, elas possuem uma capacidade de raciocínio ou velocidade de processamento um pouco mais aguçada, né? A atenção também, alguns jogos podem ser voltados ao desenvolvimento de tipos de atenção, aí tem a seletiva, concentrada, alternada e sustentada. Isso dá um estudo interessante também. Pode seguir? E quando se fala em habilidades, é bem importante, né, Pablo, a gente trazer, assim, a questão da BNCC, né, que teve agora, né, reformulação da BNCC, e quando a gente fala em que, na verdade, ela traz essa prioridade, né, do desenvolver habilidades, né, e competências, enfim, né, dentro do que se quer para os alunos. E aí eu acho que e foi bem interessante, assim, que lendo a BNCC, na questão da educação física, os jogos entram como uma das habilidades que devem ser desenvolvidas, né? Eu achei interessante ser colocado como somente na educação física, né? Porque aí meio que você normatiza que jogos são esportes, ou enfim, ou que devem serem feitos numa disciplina, né? Então, também, quando a gente... Essas normatizações que a gente vem falando, assim, né? Quanto elas acabam também podando, né? Também não trazendo um questionamento para as outras áreas, né? Afins. Eu acho que existe uma preconcepção aí, né, Fer? Aquele preconceito inicial, né? E até aí entra um pouco dentro dessa questão agora desse slide, né? Da sina dos videogames, né, do estigma dos videogames como algo negativo, algo que, como tu falou antes, toma tempo, né, e completamente ao contrário do que o Pablo mostrou até agora, da possibilidade dos games desenvolverem habilidades, e às vezes habilidades bem pontuais, assim, né, e de uma forma bastante eficiente, né. Então, se a gente observa, por exemplo, como que a mídia trata, muitas vezes, acontecimentos trágicos, né, como massacres escolares, que a gente vê muitas vezes, sendo atribuída o comportamento de determinado adolescente ou determinada pessoa a um uso de determinados jogos, ou um uso excessivo, ou um jogo excessivo de jogos violentos, né. Existem teorias que contrapõem isso, né, o Pablo já falou bastante sobre algumas dessas teorias. Uma que eu acho extremamente interessante vem lá do início dos anos 2000 já, né, que é do Gerard Jones. O Gerard Jones, ele é escritor, é jornalista e etc., mas ele fez um trabalho de pesquisa com psicólogos e com professores, com pedagogos, né, sobre essa questão do jogo como incentivador de violência, né. E aí ele vai quebrar um pouco esse mito inicial do jogo como algo que gera violência e vai inverter esse papel, tentando mostrar que, na verdade, o jogo ele serve como catalisador dessas ânsias, dessas, né, questões já internas de qualquer ser humano num processo de desenvolvimento na adolescência, principalmente, e na infância, que você precisa dar vazão para né, pulsões violentas, e em vez de você fazer isso efetivamente, de você entrar em conflito violento com outras pessoas, com sociedade, com ambiente, você transfere isso para o jogo e você aprende a lidar com esses impulsos de maneira muito mais saudável, né, muito mais tranquila, tá? Acho que caiu, Pablo. Voltou, Pablo? Tá escutando agora? Voltou, beleza. Caiu a então, conexão. Tá. Então, esse livro, ele é bastante interessante nesse sentido, né? Brincando de matar monstros, porque as crianças precisam de fantasia, o Pablo citou RPG, né? De videogames e violência de faz de conta, como algo para o próprio desenvolvimento da psique infantil, né? E isso é perfeito para a escola, né? A gente não percebe o potencial gigantesco de imersão que os jogos propõem, né? Que eles conseguem proporcionar.
Nunca antes na história a gente teve essa possibilidade de ter uma imersão tamanha e de poder trabalhar com todos os sentidos, praticamente todos os sentidos físicos, de você passar imerso em um jogo hiperrealista por um bom tempo. E a potencialidade dessa imersão, ela é subestimada, ela é muito subestimada. Tanto que essa questão dos jogos produzir agressividade, né? O Ferguson, que é esse pesquisador, na pesquisa dele, ele coloca que se produz algo de agressividade entre os jovens, está entre 0% e 2,5%. Né? Então é nada. E quando acontece algum problema assim, relacionado a jogos e violência, geralmente o fundo disso está em questões de traumas, né, ou até alguns transtornos psicológicos, como a esquizofrenia e tal. Mas em realidade, até ele coloca assim que o foco nessa questão da violência deveria ser outro, né? Precisamos nos concentrar em outros fatores se quisermos acabar com a violência entre jovens, como a violência familiar e a pobreza. Essas sim que são ameaças à sociedade, não os jogos, né? E aí a gente pode trazer a própria teoria do Vygotsky, né, que traz que nós somos também modificados pela nossa... Que as modificações que temos são também pela sociedade, né, pelo nosso histórico social, né, na verdade. Então, é muito complicado você atribuir um preceito de violência ou de qualquer coisa a somente um objeto, né, que é o jogo, no caso. É a mesma coisa que as pessoas fazem com a tecnologia em si, né, em que o celular afasta, em que, né, as pessoas não têm mais relações sociais, porque hoje conseguem fazer tudo pela internet, e muito daí se acaba se botando como lado ruim do processo, né? Porque é mais fácil. É muito mais fácil você dizer que o celular afasta do que você ter que passar, talvez, 2 horas brincando com o seu filho, né? Então, você coloca ele no YouTube, assistir o filminho e aí, ok. Assim. Então, quanto nós também somos culpados e quanto nós também fazemos parte desse processo, né? Dessa situação, sabe? Um dia eu fui questionada na aula de, mas você acha que a tecnologia não afasta? Eu disse, não, porque um livro pode afastar tanto quanto, dependendo do quanto você está imerso nele. Se você quer ler no processo, você vai se afastar também das pessoas. Eu disse, o processo de você querer dormir mais do que deveria também é um processo de isolamento social, de se afastar de... Eu disse, então depende da conotação que você dá em cima do afastamento, ou da violência, ou de toda a situação, e dos processos sociais que isso envolvem, né? E aí eu acho que a fala do Daniel foi muito, muito pertinente, assim. Nós temos um potencial riquíssimo de trabalho, de discussão em cima, de não somente demonizar o processo, mas trazer ele para a discussão, sabe? Bem, se esse jogo, então, ele é trazido como um precursor de violência entre os jovens, como vamos trabalhar isso, sabe? Como vamos discutir isso? E não só dizer não joguem esse jogo, porque a gente sabe até que as negações são o que traz mais, né? Se eu não posso, então eu quero, né? Então... Potencializador, né? Exato. Potencializador disso. Mais, né? Então, eu acho que também é isso que tem que trazer um pouco na discussão, assim, com quem vai utilizar os jogos, né? Nesse slide aí aparece um print, né, de um post ali de uma pessoa que colocou que ela perdeu a mãe pelo coronavírus e não pôde fazer o funeral, né? Uma questão muito trágica, assim. Mas aí os amigos dela nesse jogo online fizeram junto com ela ali um funeral virtual, sim, né? E aí a gente pode entrar nessa questão da socialização, né? Da potência que tem o simbólico, né? Mesmo sendo uma coisa às vezes à distância, assim. O quanto isso pode influenciar o indivíduo também, né? Como pode ser a questão de afetar também, né? Nesse caso, num sentido positivo, né? E aí a gente entra nessa questão aí também, que é outro mito, se os jogos, eles tornam a pessoa alienada do convívio social, né? Só Bom, comentando, aí pode entrar. Antes de entrar nesse rapidinho, e realmente, assim, quem fala que os jogos
eles afastam as pessoas é porque nunca jogou jogos coletivos, nunca jogou RPG de mesa, nunca jogou RPG online, nunca participou de nenhum grupo que faz esse tipo de prática, porque se vocês observam, né, eu sei aqui a Fer está dando risada até porque também passo por isso, assim, o meu círculo de amizade se formou em torno dos jogos. Se a gente observa as crianças que a gente trabalha no ensino fundamental, o círculo de amizades, de grande parte delas, se formam em torno dos jogos, ou da dança, ou de algum outro tipo de jogo esportivo, né? Então, isso é uma grande falácia, né? É uma coisa absurdamente real. Agora tem uma questão, que é isso do Pablo, né? Jogadores vivem em fantasia. Quer introduzir essa parte, Pablo? Pode seguir. Tá. Eu acho que aqui uma outra questão do mito, né? Que também é uma grande falácia, e até a gente traz aqui alguns elementos de como que essa, digamos, fantasia, né? Vivem na fantasia, pode ser influenciar o real, ou ser mais real até mesmo do que o cotidiano, e influenciando profundamente as pessoas e podendo trabalhar com problemas extremamente sérios, né? Então, por exemplo, aqui alguns exemplos de jogos que estão sendo utilizados para tratar questões extremamente complicadas, né? Esse jogo, The Dragon Cancer, é um jogo autoral, né? Isso é uma outra questão. Os jogos autorais independentes hoje, com a possibilidade e a facilitação do processo de desenvolvimento, eles estão ficando cada vez mais complexos. Eles estão ficando mais profundos do que o cinema e outras expressões artísticas, porque eles trabalham com todas as esferas possíveis da mente humana. Então, esse jogo, ele foi feito de maneira autoral por um casal que perdeu uma criança por câncer. Então, eles resolveram fazer o jogo como um processo de catarse e também fazer o jogo para que outras pessoas que têm o mesmo problema, né, trabalham com câncer infantil, possam lidar de maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais suave com essa tragédia. Então, o jogo se passa todo em torno do cuidado de uma criança que está em tratamento contra o câncer, né? É um jogo sensacional, em primeira pessoa, desenvolve vários elementos de socialização a partir dele, né? Um outro jogo que trabalha com elementos bem profundos é o Celeste. Trabalha com questões ligadas à depressão, né? Inclusive, os desafios principais do Celeste se dão em torno dessa questão de superar comportamentos e pensamentos depressivos, né? Que acabam imobilizando, muitas vezes, principalmente nas fases que a gente cita, essas fases do ensino fundamental e médio, né? E a personagem principal representa esse grupo, né? Essa fase, né? É uma adolescente que passa por todos os problemas que uma adolescente passa, né? De bullying, de problemas de relacionamentos, de não querer sair da cama, de processos depressivos. E esse jogo ele acaba transformando simbolicamente essas questões, né? Isso, a gente está discutindo sobre o tempo aqui, né? E interessante a gente colocar, né, que essa questão da imersão que se tem em outra realidade, né, pode ser considerado como algo nocivo, né, mas é bem o contrário. Em questão psicológica, assim, a capacidade de entregar-se a um jogo, entregar-se a uma experiência diferente da realidade, é um sinal de saúde, não de insanidade, né? Você ler um livro e conseguir absorver-se na história, você conseguir viver a experiência de um jogo, isso é um sinal de saúde. Mas claro que ponderando aí a gente pode colocar que todo o excesso é nocivo, né? Existe vício em jogos, existe, né, também, já que lida com questões de dopamina, noradrenalina, tudo isso, né, pode haver também, né, mas é a mesma dica para qualquer coisa na vida, né, em relação a vício, assim, que se deve ter um cuidado.
Um outro jogo que é lindíssimo, e essa questão da imersão que o Pablo falou também, né, de como que a gente lida com questões bem profundas no jogo, né, e também, assim, a gente não faz as mesmas críticas que a gente aponta para o jogo, a gente não aponta para outras formas de expressão como literatura, como a Fer colocou, né, de que, né, a gente também pode ter uma exclusão social a partir disso. Então, aqui só mais um exemplo, esse é um jogo chamado Gris, um dos jogos mais lindíssimos que eu já vi na vida, né? Ele tem uma arte sensacional, um potencial também imersivo e uma profundidade temática e narrativa muito grande, né? Que chega a um nível das animações mais perfeitas que a gente pode imaginar e das mais emocionantes também que a gente pode imaginar, né? Um outro também levando em consideração isso, e também Dama de Adolescentes, Night in the Woods, fala sobre um adolescente que sai do ensino médio, vai para a faculdade em outra cidade e retorna para sua cidade. Como que ele lida com essas questões e como que ele lida com bullying e outras questões na escola também, né? Life is Strange, a mesma coisa, o corpo se modificando, ele aparece nesse processo de gamificação, todos os dramas e traumas da adolescência vão aparecer ali, com uma linguagem já completamente diferente, né? E um último jogo, né, para terminar esses exemplos, que é o Senua Sacrifice, que fala sobre esquizofrenia. É um jogo que teve consultoria de vários profissionais da área de psicologia para emular de uma maneira bem consistente, assim, os dramas de uma pessoa que sofre de esquizofrenia. Então, não só para a gente aprender sobre questões, mas também sobre essas questões, mas também para desenvolver empatia com relação a pessoas que sofrem com distúrbios psicológicos, né? Então, aqui, esquizofrenia é retratada de uma maneira que é impossível no cinema e na literatura, né? E pode servir como uma base educativa extremamente válida. Não sei se finalizamos aqui, vamos fazer considerações. Eu acho que pelo nosso tempo, né, nós todos aqui, o Paulo, o Dan e eu, somos aficionados por jogos, então se deixar aí a gente vai ficar 5 horas aqui falando sobre isso, né? Mas a gente já foi avisado do nosso tempo, então acho que a gente pode passar para as considerações. Eu gostaria de fazer primeiro um agradecimento ao professor Adriano, ao CENID, pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que eu acho que é super importante e é uma possibilidade de para um público tão diverso, né, do país todo, e trazer essas explanações que devem ser feitas e devem ser consideradas pela possibilidade que é apresentado hoje, que se tem comprovação, né, acadêmica já de que funciona, e o jogo é sim uma possibilidade de interação dentro das escolas, dentro da sociedade em si, para trabalhar assuntos muito importantes, muito pertinentes, né? E eu acho que o CENID, da forma que está sendo feita, ela traz essas possibilidades, né? A gente acabou se vendo no meio de uma pandemia e fazendo um evento todo online que fala sobre cultura digital, né? O quanto da importância, e eu me sinto muito grata de estar fazendo parte disso. E deixar aí, né, se alguém quiser fazer algum questionamento ou, enfim, entrar em contato, a gente está sempre disponível para falar sobre jogos, que é o que amamos fazer e queremos muito que ele tome o espaço que deveria, né? E até também para finalizar, agradecer a vocês, Fer, Pablo, pela parceria e pelo diálogo. É sempre mais legal a gente conversar assim, do que a gente desenvolver pesquisas que, como essa, muitas vezes são solitárias, né? Então é muito legal esse diálogo. E o CENID também, o professor Adriano, né? A Fabiane, que está aqui fazendo tradução também. E meu ponto final, e que eu acho que é importante a gente salientar, só é o jogo como uma forma de arte, né? Como algo extremamente potente e subestimado, como um completo desconhecido para professores e professoras, né? Porque não jogam e porque não se interessam, e assim acabam demonizando o jogo,
e perdendo a principal ferramenta que eles poderiam ter em sala de aula, seja de diálogo com o aluno, seja com relação a próprio processo pedagógico, né? Então, isso que é importante, a gente tem que tirar desse nosso diálogo na minha concepção. Eu também, então, nas considerações finais, agradeço a oportunidade de estar participando dessa mesa, ao CENID, ao professor Adriano, que está aqui assessorando, agradecer a Fábio aqui embaixo por estar fazendo a interpretação, e gostaria de considerar apenas que nós estamos vendo o jogo como então um meio auxiliar, né, e não como um fim em si mesmo. E que venha todas as possibilidades assim de colaborar nos processos educativos.